E aí pessoal do Cartola, tudo bem? Chegando agora a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, vou passar aqui a minha escalação para vocês. Quero lembrar, primeiramente, que existem equipes que estão disputando a Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então selecionei aqui São Paulo e Internacional, que são duas equipes que estão priorizando o Campeonato Brasileiro. O Internacional já foi eliminado da Copa do Brasil antes da Copa do Mundo, quando perdeu para o Vitória. O São Paulo atualmente ainda está na Copa Sul-Americana, mas acredito que o técnico Aguirre vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Então os titulares vão jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana o Aguirre vê depois. Né? Isso que eu estou deduzindo. Então por isso que eu escolhi vários jogadores dessas duas equipes, Inter e São Paulo. Até existem outras equipes que eu poderia escalar, outros bons jogadores, mas visando uma garantia que os meus jogadores do Cartola realmente vão a campo. Estou priorizando São Paulo Internacional. Então lá vai minha escalação. Até quero dizer aqui que eu estou editando meus vídeos de uma outra maneira. Vou seguir esse padrão de hoje em diante. Então escrevendo o nome embaixo aqui. Podem me acompanhar que vocês já vão seguir a lógica aqui. Vai ser sempre assim. O goleiro é o Vanderlei dos Santos. Né? O Vanderlei não é nem do Inter nem do São Paulo, mas ele é goleiro. Então acredito aí que o Cuca não vai deixar ele na reserva para poupar ele. Não, goleiro é uma posição que normalmente sempre está o goleiro titular, no caso o Vanderlei dos Santos. Então, 4 jogadores na defesa. 2 laterais, o Reinaldo do São Paulo e o Pikachu do Vasco. O São Paulo vai jogar em casa contra a Chapecoense. Deduzo que venha fazer aí um jogo digno, né? O Reinaldo até aí já caiu nas graças da torcida do São Paulo, o King Naldo, né? Vem chamando ele. O Iago Pikachu é do Vasco, um clube aí que na minha opinião não está muito bem, mas o Pikachu você sempre fica na esperança que ele pontue o SG e também às vezes possa fazer um gol, dar uma assistência. Ele é um jogador que tem bom desempenho defensivo e também ofensivo. Os 2 zagueiros, o Arboleda do São Paulo e o Rodrigo Moledo do Internacional. O Internacional enfrenta o Paraná. Por mim eu escalaria o Vitor Cuesta, mas ele está suspenso, então optei pelo Rodrigo Moledo e coloquei ele de capitão ainda. No meio-campo, mais um jogador do Internacional, o Patrick, um jogador do Vasco, o Giovanni Augusto, pois o Vasco joga em casa frente ao Ceará. Teoricamente é para pelo menos aí, né, apresentar certa ofensividade. E 2 jogadores do São Paulo, o Nenê e o Everton. O Nenê também ali sempre está nas bolas paradas, então pode dar uma assistência, fazer um gol de falta. E o Everton aí que vem sendo um grande destaque, ele não tem a grife do Diego Souza e do Nenê, mas muitas vezes joga melhor do que os dois. E no ataque o Rojas e o William Potker, né? Já que, como eu disse, o Internacional enfrenta o Paraná. Então você pode ver aí que a escalação quase inteira do São Paulo e do Inter, visando duas equipes boas, duas equipes que priorizam o Campeonato Brasileiro, que provavelmente eu não tenha uma surpresa aí que o técnico poupou tal jogador de última hora, eu acabo não pontuando nada porque o jogador ficou ausente. Então aí por toda a garantia, pelo contexto da rodada, acredito aí, existem algumas piadas na internet, né, onde algumas vezes aparece assim, vou escalar todos os jogadores da equipe tal, né? Então nessa rodada aí não vou assim orientar ninguém que escale todos os jogadores do Internacional ou todos do São Paulo, mas é mais ou menos uma rodada assim. Eu aconselho aí se focar totalmente nessas equipes, escolher mais 1, 2, 3, 4 jogadores de outras equipes, mas o Inter e São Paulo eu particularmente acredito bastante. O técnico, coloquei o técnico do Internacional. Então a escalação ficou: Vanderlei no gol, os laterais Reinaldo, Iago Pikachu e os zagueiros Arboleda e Rodrigo Moledo. Meio campo, Giovanni Augusto, Patrick, Nenê e Everton. E os atacantes William Potker e Rojas. Tá bom, pessoal? Essa foi a escalação da 19ª rodada. Grande abraço e até a próxima. Valeu!